A paz de Cristo a todos. A reflexão de hoje, Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 12, fala assim: Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, viu os lençóis ali postos, e retirou-se, admirando consigo daquele caso. Jesus havia sido morto, crucificado e sepultado há 3 dias. Os discípulos estavam todos desanimados, decepcionados, cabisbaixo, sem saber o que fazer. Estavam todos reunidos em uma mesma casa, com medo do que aconteceria a eles por serem discípulos, seguidores de Cristo. De repente, a porta da casa é aberta e algumas mulheres entram nessa casa vindo de manhã cedo do sepulcro, porque elas tinham ido visitar o túmulo de Cristo e perfumar seu corpo. Só que chegando lá, essas mulheres não encontram o corpo de Cristo e um anjo diz para elas que ele não estava lá, já havia ressuscitado. Essas mulheres voltam e entram na porta dessa casa onde esses 11 discípulos estavam reunidos e relatam para esses homens o que tinha acontecido. A Bíblia fala que elas, quando passaram o relato para eles, eles não creram. Acharam que era um delírio dessas mulheres, uma fantasia, algo da imaginação delas. Às vezes nós estamos tão decepcionados, às vezes nós estamos tão tristes com a situação que nós passamos, nos desapontamos tanto, que quando recebemos um relato de que algo maravilhoso aconteceu, nós não acreditamos. Esses homens ouviram o relato das mulheres e não acreditaram, não creram. Só que o texto vai dizer que Pedro, ele se levantou, correu, abaixou, viu os lençóis, retirou e admirou daquele caso. Então o tema da nossa reflexão hoje é: só faltou crer. Só faltou crer. Se você observar a atitude de Pedro, ele levantou, ou seja, ele tomou uma ação. Ele correu porque ele tinha pressa. Ele abaixou-se para analisar. Ele viu, ou seja, observou bem de perto. Depois ele se retirou-se, ou seja, ele deu um passo atrás, voltou. E depois ele admirou, ou seja, ele ficou pensativo, tentando raciocinar o que tinha acontecido ali. São 6 verbos descritos aí que Pedro realizou, esses 6 verbos. Levantou, correu, abaixou, viu, retirou, admirou. Só faltou uma coisa. Faltou Pedro crer. A única coisa que ele deveria ter feito ao ouvir o relato dessas mulheres era crer. Mesmo porque Cristo já tinha dito a esses homens, a esses mesmos homens, que importava que eles fossem entregue, morto, crucificado, mas ao 3º dia ele iria ressuscitar. E às vezes tudo que falta nas nossas vidas é crer. Nós tomamos atitude, realizamos muitas coisas, corremos, tomamos alguma ação, fazemos algo, só que o mais importante, a única coisa que faltava era crer. E Pedro não creu. Às vezes passamos pelas mesmas situações. Fazemos muita coisa, tomamos muitas atitudes, só que nos falta crer. Só faltou crer. Que nessa reflexão você venha analisar que às vezes você não precisa tomar muitas atitudes, não é muita coisa que você precisa fazer, você só precisa crer. Pois a própria Bíblia diz, a palavra de Deus diz, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus.